Salve galera, aqui é o César, eu sou professor de História e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando sobre História e Geografia. No vídeo de hoje nós vamos fazer a correção então da semana 4 do segundo PET de História da turma do segundo ano do ensino médio. Vamos lá então para a primeira questão. Com base na análise das imagens, descreva como era o cotidiano dos africanos que foram escravizados e que viviam no Rio de Janeiro. E a resposta aqui, analisando essas imagens aqui, era um cotidiano de servidão, tendo que trabalhar para os senhores sem direito algum e, em muitos casos, sendo castigados publicamente, como nós podemos observar aqui nessa terceira imagem aqui. Na primeira imagem são representados escravos que não trabalham no campo, mas no comércio, os chamados escravos de ganho, o que lhes concedia uma condição mais privilegiada entre os escravos, assim como na segunda imagem, onde podemos observar escravos domésticos ali, e nesse quadro a gente pode observar muito como que era a relação de escravidão aqui. Enquanto os brancos comiam, sentados à mesa, os negros em pé, em volta apenas assistindo, vendo eles comerem aquele banquete maravilhoso, enquanto depois ia sobrar apenas o resto para eles se alimentarem. E além disso, nós temos ali a figura de duas crianças que podem ser filhos deles que estão ali, onde a senhora está ali alimentando ele, dando a comida assim por baixo da mesa, como se alimenta um cachorro, por exemplo. Era um tratamento ali como se dava aos animais, por assim dizer. Mas mesmo assim, esses escravos que trabalhavam dentro da casa grande, eles tinham ali uma série de mais privilégios em detrimento dos outros, Era muito, embora a situação fosse muito ruim, claramente, não vamos discordar disso, ainda melhor que ficar no campo, na colheita, que seja. E ali na terceira imagem, nós temos a representação dos castigos, em que eram submetidos, seja no pelourinho ou com os tornozelos presos ali, principalmente em casos de fuga, ou outro por causa de não trabalhar direito. Castigos que eles sofriam, se não obedecessem aos senhores. Segunda questão. Com base nas imagens acima, descreva como era a cidade do Rio de Janeiro no começo do século XX e compare com o cotidiano do começo do século XXI, nossa época. E bom, então como resposta aqui eu fiz uma breve análise onde podemos observar ainda uma cidade com poucas construções, ainda bem aos moldes coloniais, com o que parecem comerciantes ali em pequenas embarcações. Embora ainda fosse a capital do país, era uma cidade sem saneamento básico, com muita proliferação de doenças, seja a varíola, a febre amarela ou a peste bubônica, época em que ainda não era considerada a cidade maravilhosa. Tanto que nessa época, no começo do século XX, as pessoas vão ter medo do Rio de Janeiro. Propagandas de empresas de viagem vão ser feitas na Europa, de forma que você podia viajar, por exemplo, para a Argentina, sem ter que passar pelo Brasil, porque existia um medo muito grande no Brasil por causa da proliferação de doenças, principalmente no Rio de Janeiro. Nas imagens, notamos um Rio de Janeiro ainda sem as reformas urbanas que vieram a acontecer ao longo do século XX, que modernizaram a cidade e marginalizaram o povo pobre. Ao longo do século XX vai acontecer ali as várias reformas que vão transformar o Rio de Janeiro na cidade maravilhosa, nem sempre foi assim. E isso inclui, por exemplo, a demolição dos cortiços, que eram casas que abrigavam as pessoas mais pobres no centro da cidade, na época em que ainda era tudo centro, cidade pequena, tudo centro. Enquanto muitos pobres ainda moravam no centro, em cortiços ainda, em péssimas condições, às vezes 2, 3 famílias no mesmo quarto, esses casarões serão demolidos de forma que essas pessoas fossem expulsas, principalmente a grande maioria negros, ex-escravos, vão ser expulsos e vão ter que construir suas casas ali nos morros, formando assim as primeiras favelas. Bom, e foi isso, turma. Essa foi a correção então da semana 4. Também uma correção bem curta, apenas 2 questões aí de análise de imagem, bem fáceis. Mas caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários sem problema algum. Lembrando também que aqui no canal você pode encontrar as correções de geografia junto com o professor Luciano. É só entrar aí no canal e ver os vídeos, tem as playlists lá, todas organizadas também, bem fácil. E é isso aí, nos vemos na semana que vem para a correção da semana 5. Valeu!